será conforme for avançando. Deus me trouxe aqui para te dizer que tem coisas que vão acontecer conforme você for avançando. Deixa eu te explicar melhor. Deus, ele tem algumas coisas com algumas pessoas específicas e ele tem um cuidado muito grande com essas pessoas. Ele tem um zelo muito grande com essas pessoas, mas sabe por quê? Porque essas pessoas têm um coração voltado para ele. E foi assim que ele fazia com Davi. Ele tinha um zelo, um apreço por Davi, porque Davi ele se importava com Deus. Imagine que Davi, num determinado momento da vida dele, ele começou a pensar que todo mundo tinha um lugar para viver. Todo mundo tinha sua casa, ele tinha o seu palácio, mas o nosso Deus, ele não tinha um templo. O nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele não tinha um lugar para estar. Veja só o que Davi estava pensando naquela altura da sua vida. E Deus lá de cima olhava aquele pensamento e se alegrava com ele. Imagine o que Deus não faz para uma vida dessa. Imagine o que Deus não faz para um ser humano desse, que pensa em Deus em primeiro lugar. E foi exatamente o que ele fez. Ele fez tudo para Davi e para a sua descendência. A palavra que Deus colocou no meu coração neste dia vai falar sobre isso. Vai contar como foi a trajetória de Deus com Davi e o cuidado que ele teve com Davi até o fim da sua vida, e não parou por aí, porque Deus cuidou da descendência dele. A palavra se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 8, que diz assim: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho, porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Veja aqui Deus falando para Davi, o cuidado que Deus sempre teve com ele. E tudo aquilo que ele fez em nome do amor que ele sentia por ele, mas que primeiramente Davi o amava. Davi honrava a Deus, Davi ele se importava com Deus, Davi ele pensava primeiramente em Deus, em tudo. E aqui na palavra, Deus fala para Davi que no momento em que ele ia avançando, as coisas aconteciam. Sabe o que isso me lembra? Que muitas das vezes a gente busca algo na nossa vida, procura algo na nossa vida, mas quando nós encontramos alguma barreira, algum empecilho, nós queremos parar por ali, porque não dá certo, não está dando certo. Mas aqui essa palavra aqui é clara, quando Deus fala para Davi que no momento em que ele ia avançando, Deus ia batalhando, Deus ia destruindo os seus inimigos, porque ele não parava, porque ele não recuava nas dificuldades, ele sempre avançava. E no momento em que ele avançava, dava seu primeiro passo, Deus ia lá e agia. E é desta forma que Deus me trouxe aqui para falar com você, que é no momento em que você avança, que Deus cuida, que é no momento em que você avança que Deus batalha, que é no momento em que você avança que Deus faz o milagre, porque não é momento, meu irmão, de parar e de se prostrar, não é momento de você recuar, não é momento de você olhar para trás diante da dificuldade porque não está dando certo, não é momento, porque o não dar certo nós já temos, nós temos que batalhar para que dê certo, e que se nós temos Deus conosco, a certeza é que vai dar certo, no nome de Jesus. Coloca isso na tua mente, que vai dar certo. Vai dar certo, porque as coisas de Deus é assim, é na fé, é na batalha e é na raça, acreditando que vai dar certo, porque vai dar certo, em nome de Jesus. Segura essa palavra neste dia, meu irmão, porque ela é para você. Assim como Deus ele cuidou de Davi em todos os detalhes, em todos os momentos da vida dele, ele honrou a Davi e ele esteve com ele até as suas descendências. Assim como Deus prometeu, ele cumpriu. E é assim que Deus vai fazer com a tua casa. Assim como ele cuida de ti,
cuida de você nos mínimos detalhes, Ele também promete cuidar da tua casa, da tua família. Mesmo que algum dos teus filhos ainda não reconheça o nosso Pai como alguém que merece ser reconhecido como prioridade. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai reconhecer um dia. Porque Deus está te prometendo de cuidar de quem? Da tua descendência. Cuidar da descendência daquele que honra a Ele sobre todas as coisas. Assim te diz o Senhor neste dia. Se você crê nessas palavras, diz o teu amém. E compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do nosso Pai. Em nome de Jesus.